O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Queridos irmãos e irmãs, embora tenha muita gente em pé, né? Mas quero dizer que hoje a palavra Eucaristia significa, na verdade, também, né, festa, ação de graças. Então hoje esse dia é especial, porque é esta festa da alegria, do alimento espiritual para a nossa vida, para a vida cristã. Eu vou... havia pensado 3 pontos para a reflexão, tanto com as crianças, quanto com as famílias, com os catequistas e as catequistas. Mas vou simplificar, né? Vamos em 2 pontos para a gente pensar e sempre rezar na Eucaristia nesse sentido. 2 palavras para nortear a nossa reflexão. A primeira palavra, acolhida. E a segunda palavra, transformação. Para as 2, vou contar uma historinha. Eu não sou expert para contar história, não. E sei que as catequistas e os catequistas são especialíssimos, né, em contar a história. E durante todo esse ano, fizeram a formação, a partilha de fé com vocês. Então hoje é só para a gente rezar, né, nessas 2 palavras. A palavra acolhida, receber, vamos pensar da seguinte forma. Existe até um texto, né, o nosso bispo gostava muito do texto, o Dom João, que é o bispo emérito, né, da Arquidiocese de Diamantina. Tem um texto que ele cita essa questão da acolhida, né, um pouco a ideia, né. Dom Cláudio, o nosso bispo atual, certa vez falou um pouco também sobre a partilha, né, mas vou deixar a partilha de fora, falar da acolhida. A gente diz que vai receber Jesus, a gente diz que vai receber a Eucaristia, que vai participar, né? Tudo isso é na acolhida, né?
Tudo isso está dentro desse aspecto da acolhida. Só que a gente pensar que na Eucaristia não é propriamente nós que recebemos Jesus, mas Jesus que nos recebe. Vejam, se você vai ao dentista, se você vai ao médico, se você vai ao, sei lá, uma repartição, alguma coisa, normalmente você marca, né, o horário, enfim, até no comércio, né, tem um horário que está funcionando, que está, né, recebendo, né, que está atento, que está pronto ali para te receber. Então, na nossa categoria, o mais importante, né, não é que um é mais importante do que o outro, como pessoa, mas no momento, né, ele recebe. Entre nós e Jesus, quem é mais importante? Quem é maior? Quem tem capacidade de receber? Então, é Jesus. Certo? Então a gente fala, e é certo, vou participar da Eucaristia, vou receber Jesus, mas, na verdade, quando a gente vem receber Jesus, nós recebemos na palavra e na Eucaristia, na oração, na comunidade, na verdade, é Jesus que nos recebe. Então, muito importante, a gente tem que vir à igreja, participar da missa, ouvir a palavra, receber o irmão, a comunidade, partilhar a vida de fé, receber Jesus na Eucaristia, mas, na verdade, Jesus nos recebe. Então, quando acolhemos Jesus, podemos ter a certeza que antes Ele é que nos acolhe, Ele que nos acolheu. Então não é que é impróprio, é errado a gente falar que vai receber a Eucaristia, não. É o jeito que a gente fala, e é certo, mas na verdade a gente pensar que quando viemos para receber a Eucaristia, Jesus que nos recebe. E Jesus nos recebe todos os domingos, todas as missas, né? Na palavra, na comunidade, na Eucaristia. Ele está para nos acolher. Jesus nos acolhe em primeiro lugar e nós devemos querer sempre acolher. Então hoje é um dia de festa, Eucaristia, significação de graças, festa, mas não deve ser só hoje. Todos os dias devemos procurar acolher Jesus, porque Ele acolhe cada um de nós todos os dias. E o segundo ponto que eu falei que ia falar, o que é mesmo? Eu esqueci. Vocês já esqueceram também? Teve uns que fez assim, ó. Hã? Acolhimento e... Todo mundo esqueceu? Qual que é a outra palavra? Transformação. Aí, ó, alguém salva a pátria, né? Para levar um 10, né? O Salvador ali, a Salvadora, né? Então, transformação. Crianças, é possível que a catequista, o catequista, ao longo desses encontros, tenha dito para vocês: nós vamos nos transformar, a Eucaristia tem que transformar, nós precisamos mudar para receber a Eucaristia, mudar a nossa vida, converter. Eu quero então contar uma historinha, porque aí a gente não vai esquecer mais da palavra, né, transformação. Lá no final da história, ela é sem graça. Então vocês prestem atenção, porque senão vocês não vão nem rir. E se não rir, eu vou ficar triste, né? Então preste atenção. É uma história verídica, verdadeira. O bispo, que já faleceu, da Arquidiocese de Uberaba,
anterior a Dom Paulo, né, anterior 2 vezes, porque chamava Benedito Ulloa, né? E o Dom Benedito contou uma história para nós uma vez no retiro, né? Eu era seminarista ainda, né, em 1900 antigamente, e ele contou uma história sobre a questão da transformação na Eucaristia. Diz ele que ele era o padre capelão num convento de freiras em São Paulo, né? Um convento grande, né? As freiras tinham lá uma escola e ele era o capelão. E lá na portaria tinha um senhor, que ele contou com nome e sobrenome, que ele falava assim: ô padre, sabe aquelas coisas assim que alguém fala, depois eu quero te falar uma coisa, e não fala, e vocês ficam curiosos ou não? Eu fico, né? Todo mundo fica, né? Aí diz que a pessoa fala: padre, eu quero te perguntar um negócio. Depois um dia eu quero te perguntar, padre, uma coisa. E ele não tinha jeito dele ficar sozinho com o homem, e o homem não perguntava, e foi passando uma semana, 2 semanas, todo dia o homem lembrava: ó padre, eu tenho que te perguntar um negócio, eu tenho que te perguntar uma coisa. Aí um dia ele deu um jeito: vem cá, meu filho, o que você quer saber, o que é? Né? Aí o padre falou: padre, o porteiro falou: padre, comunhão melhora as pessoas? E o padre pensou, que depois ele era o bispo, né, o Dom Benedito, falou da Eucaristia, da teologia, tudo que ele sabia de teologia, da Eucaristia, e que era, né, Jesus que se fazia presente, explicou tudo para o homem, para o porteiro. Tá bom. Aí o padre, que ficou curioso, falou: mas por que ele me perguntou isso? Né? E aí ele foi e perguntou para o homem: escuta, vem cá, por que o senhor me perguntou se a Eucaristia melhora as pessoas? Aí o porteiro falou para ele: não, sabe o que é, pá? Essa freira, a chefe lá, né, a priora, chama priora, essa freira, ela comunga todo dia e eu não vejo melhora nela. Não vejo melhora nela. Ele estava, né, errado no tipo da pergunta, o padre deve ter feito outra catequese. Primeiro, que a gente não pode ficar observando e julgando a melhora, a piora, a fé do outro, né? Cada um tem que fazer o seu caminho diante de Deus. Então, o primeiro ponto é isso, né? Não é que a gente vai ficar observando se vai melhorar, se não vai. Agora, a melhora, a transformação deve acontecer e acontece na medida em que nós crescemos na fé, crescemos diante de Deus. Certo? Então, a Eucaristia vai transformar você, seu coração? Vai, se você deixar se transformar. Se você quiser transformar. Se você fazer força, fazer o seu empenho para prosperar, progredir. Nesse sentido. Então, Jesus vai nos acolher todos os dias. E nós vamos acolher Jesus. E a transformação vai ser, claro, pela graça de Deus, mas pelo empenho de cada um de nós. Nós precisamos melhorar sempre. Ao participarmos da missa ao domingo, é importante que todos nós voltemos para as nossas casas mais cheios de Deus, ouvindo a palavra, rezando, fazendo a visita ao Santíssimo, comungando, né? Encontrando com a comunidade, servindo como ministro, servindo na liturgia, servindo no canto, participando da missa. Nós temos
que voltar para casa mais cheios de Deus. A transformação da Eucaristia acontece pela graça de Deus, mas pelo empenho. Jesus vai transformar o seu coração, mas você tem que querer transformar. Não pode ser igual aquela freira lá que não melhorava. Certo? Essa história é verdadeira, porque o bispo estava pregando um retiro para nós e contou essa historinha na hora que foi falar da Eucaristia, né? E por isso mesmo que eu nunca esqueci, né, da história, e eu penso que é importante a gente pensar. Então hoje, pensemos, a Eucaristia é algo sublime, é Deus que vem à terra, né, nos ensina os santos, é Deus que nos acolhe, nós que acolhemos, recebemos Deus, recebemos Jesus. Jesus quer transformar o nosso coração, mas que nós possamos também fazer o nosso empenho, nosso esforço de nos transformar. Então, de hoje em diante, as crianças, os adultos, nós vamos contar e ter, né, um voto de um amadurecimento na fé, um crescimento na fé, um empenho para participar da missa aos domingos. Pelo menos, Jesus quer sempre nos acolher. E quando a gente não reza, não vem à Eucaristia, não acolhemos Jesus. Aí a transformação não acontece para o crescimento, e sim para a decadência. Que Deus nos ajude e nos fortaleça sempre na fé. E que a Eucaristia transforme sempre o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.